Tá certo. Bem, a gente tem agora entrevista aqui no Jornal da Rede Alesp. Nosso convidado agora é o Júlio de Carvalho Ponce, que é diretor do Núcleo de Exames de Entorpecentes da Superintendência da Polícia Técnico-Científica de São Paulo. A gente vai falar sobre as novas drogas psicoativas que estão aí no mercado. Boa tarde, Júlio de Carvalho. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Tudo bem? Tudo bem, boa tarde a todos que nos assistem. Boa tarde, Júlio e Luciano, e muito obrigado pelo convite. Então, começando, para que as pessoas entendam o que são drogas psicoativas. São todas aquelas drogas que são capazes de agir no sistema nervoso central, alterando a cognição, alterando o comportamento do indivíduo. É importante a gente ressaltar que dentro dessa classificação existem os medicamentos, né, que são drogas que são utilizadas aí para tratar algum problema de saúde, mas tem também as drogas proscritas, aquelas que são proibidas de serem comercializadas no Brasil. Dá exemplos para a gente, Júlio, por favor. Nós temos, por exemplo, dentre essas drogas psicoativas que são medicamentos, os benzodiazepínicos, como o diazepam, que é um medicamento utilizado para dormir. E dentre as proscritas nós temos as conhecidas como cocaína, êxtase, tetrahidrocannabinol, que é o princípio ativo presente na maconha, e algumas novas drogas psicoativas que têm surgido nos últimos 10 anos, como, por exemplo, as catinonas sintéticas, canabinoides sintéticos, 25-NBOS, tem nomes aí bastante diferentes, que são drogas que surgiram no mercado nesses últimos 10 anos a partir de uma criatividade das pessoas que produzem essas drogas para tentar burlar a legislação vigente. E quem produz essas drogas e elas são distribuídas como? Essas drogas sintéticas, elas geralmente são produzidas na Índia e na China. Elas são transportadas por via aérea ou por via fluvial, geralmente permeando aí, escondido em alguma carga legítima, e dão entrada aqui no Brasil e são distribuídas de forma bastante em todo o território, né? Quando a gente fala da venda internacional de entorpecentes, é importante entender que quando elas são de origem natural, como é o caso, por exemplo, da cocaína, muitas vezes eles ocupam um volume maior e acabam vindo por via terrestre. Então a gente tem alguns problemas de fronteira com alguns países da América Latina de transporte desses produtos mais antigos. Agora, com as sintéticas, como são drogas produzidas em laboratório, geralmente elas são mais concentradas, elas são mais purificadas, elas conseguem ser distribuídas com um volume menor. Por conta disso, elas vêm do exterior em cargas ou por via aérea ou por via marítima. Qual que é a importância, Júlio, de conhecer essas drogas? A gente sabe que o Brasil é rota de passagem, né? Principalmente para a Europa, de algumas drogas e tal. Como é que está hoje, né, a conjuntura desse mercado e como que o país se insere nesse tráfico internacional de drogas aí? O Brasil, por conta das dimensões continentais, né, por conta do espaço que a gente ocupa geograficamente, acaba sendo um país interessante tanto como rota de passagem para a distribuição de algumas drogas, como, por exemplo, cocaína, saídas ali do Peru, Bolívia, Colômbia, Venezuela, chegando no Brasil e sendo distribuídas para outros países, quanto para a entrada de outras drogas, principalmente essas novas drogas psicoativas, para serem distribuídas no continente americano. A gente também tem um consumo interno razoavelmente elevado, né? Então, essa passagem de drogas muitas vezes não é simplesmente para exportação, mas também para consumo interno. Então, o Brasil acaba se inserindo como um ponto estratégico na rota de tráfico internacional por servir justamente para essas três funções, né? Para a entrada de drogas oriundas da América, para a entrada de drogas oriundas da Europa e distribuição na América e para próprio consumo dentro do território nacional. E, Júlio, como é que é feita, então, essa identificação das novas drogas, né? Vocês precisam utilizar um equipamento específico, há uma técnica? Talvez as pessoas fiquem curiosas em casa. Nós temos, na verdade, é um grande desafio, e aqui eu gostaria de aproveitar e agradecer a toda a minha equipe do Núcleo de Exames de Entorpecentes, que faz com que esse desafio seja possível de ser vencido, assim como todos os meus superiores. Na verdade, o que acontece? Com as drogas clássicas, né? Então, cocaína, êxtase, maconha, o que a gente costumava fazer era adquirir padrões analíticos, né? Padrões primários que são certificados por alguma empresa farmacêutica ou alguma empresa de venda de insumos químicos,
que dizia para a gente que dentro daquele frasco que a gente adquiria havia uma concentração conhecida, purificada de alguma droga proscrita. Esses padrões eles são bastante caros, cada um deles custa aí em torno de R$ 2.000. O que acontecia era, a gente tinha um aparelho que na verdade faz a análise por duas técnicas, uma que basicamente separa os componentes, a outra que identifica os componentes, e a gente precisava desse padrão para mostrar para o aparelho como a droga se comportava. Isso, por padrões internacionais, a gente precisava, então, ter esse padrão no laboratório. A partir de junho, foi instalado no núcleo de exames de entorpecentes um aparelho que a gente chama de FTIR, que é um aparelho que faz uma leitura na região do infravermelho da molécula que está ali presente nessa droga que está sendo vendida. Com essa possibilidade, a gente utilizando, então, os dois aparelhos, aquele anterior que a gente tinha e esse novo, a gente consegue, mesmo na ausência de um padrão analítico, fazer a identificação inequívoca da substância. Ou seja, os dois aparelhos apontam para a mesma substância e aí a gente pode emitir o resultado desse laudo pericial dentro das normas internacionais de qualidade. A gente sabe que a tecnologia nem sempre acompanha a fabricação dessas drogas, principalmente as novas, né? Existem hoje drogas que a polícia técnico-científica não consegue identificar. Como é que está essa corrida da tecnologia versus novas drogas? A realidade que a gente tem hoje em dia, graças a um trabalho conjunto interno, a interação com outros laboratórios dentro do estado que tem esse mesmo aparelho, e também ao fato de que a gente acabou de passar por um treinamento com a Polícia Federal, a nossa realidade hoje em dia é que esse desafio que a gente tinha das novas drogas psicoativas se reduziu em muito. É claro que sempre vai existir uma pequena lacuna de substâncias que são mais desafiadoras de se identificar, mas a gente tem acesso, né, dentro do nosso laboratório, a gente tem um número bastante elevado de pessoas com pós-graduação, com mestrado, com doutorado, então são pessoas acostumadas a procurar soluções científicas para os problemas que a gente tem. E é costumeiro a gente procurar alguma publicação que algum pesquisador no exterior já tenha se deparado com um problema parecido com o nosso. Então, a gente tem conseguido, quando é apresentado um desafio, a gente tem conseguido resolvê-lo. É importante ressaltar aqui que, muitas vezes, o que acontece? Quando a gente recebe pela primeira vez essa droga, a gente tem aquele primeiro desafio para identificar. Então, de fato, é muito difícil quando essa droga surge pela primeira vez no mercado. Mas uma vez feita essa identificação, uma vez estabelecido o protocolo interno para análise dessas substâncias, a segunda vez que essa droga aparecer, ela já se torna bastante mais fácil de se lidar. Então, hoje em dia, com esse avanço tecnológico, a nossa lacuna, né, os casos que, de fato, a gente não consegue resolver com os protocolos já existentes, são muito reduzidos, mas a gente tem protocolos novos que a gente consegue colocar em funcionamento para poder enfrentar esse problema. E, Júlio, segundo a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, um número expressivo, então, de crimes e acidentes que acontecem aqui no Brasil está associado justamente ao consumo de substâncias ilícitas. Além disso, qual o impacto para a nossa sociedade? Olha, é importante essa pergunta, porque a gente tem, em relação a esses dados, é importante ressaltar que, na verdade, a droga mais envolvida com acidentes e com mortes em geral é o álcool. Né? A gente fica um alerta para quem está nos assistindo, o próprio álcool etílico ele é uma droga que pode ser utilizado como uma droga de abuso. Por ser lícito, ele é de fácil obtenção, né? A gente consegue comprar com uma certa facilidade, e existe uma possibilidade desse consumo ser saudável, né? Então, não estou aqui querendo dizer que as pessoas devam deixar de tomar sua taça de vinho, seu copo de cerveja, mas é importante a gente colocar isso em contexto. Quanto às drogas psicoativas proscritas, né? Obviamente, portá-las por si só, distribuí-las, já configura um crime. Mas a gente tem uma problemática relacionada ao tráfico, né? A partir do momento que essa pessoa está consumindo uma droga de abuso proscrita, ela está colocando dinheiro na mão de pessoas, né, que estão cometendo esse crime de tráfico, e muitas vezes isso acaba servindo para alimentar financeiramente uma rede de outros crimes, né, de envolvimento aí com roubos a banco, com crime organizado, e isso acaba tendo essa permeabilidade, né, ele acaba sendo financiamento para outros tipos de operação.
É também importante a gente ter em mente, né, que quando a gente discute a questão, por exemplo, de legalização das drogas em outros países, né, como a gente costuma avaliar que esse tipo de solução, né, porque é uma problemática que eles tentam fazer para tirar o financiamento do crime organizado, esse tipo de solução ela tem que ser avaliado localmente, né, porque a nossa sociedade ela é construída de uma forma diferente, a gente tem outras demandas, outras peculiaridades, né, então um tipo de solução que se aplica em um país não necessariamente pode ser aplicado aqui. Sem contar, obviamente, a questão de saúde pessoal, né? Então, por mais que seja algo lícito, não proscrito, o uso dessas drogas, que muitas vezes vêm contaminadas com outras substâncias, o indivíduo que está comprando não sabe a concentração, não sabe a procedência dessa substância, causa uma redução brutal de expectativa de vida, né? Então, principalmente as pessoas que utilizam estimulantes, né, do tipo cocaína, crack, eles têm uma redução da expectativa de vida muito sensível, né? Então a gente está perdendo pessoas que poderiam contribuir com a sociedade, poderiam produzir e acabam aí por um problema de saúde, né, de dependência de drogas, não sendo capazes de contribuir e sendo de fato excluídas da sociedade. Tá certo, esse é o Júlio de Carvalho Ponce, que é diretor do Núcleo de Exames de Entorpecentes da Superintendência da Polícia Técnico-Científica aqui de São Paulo. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Agradeço pelo convite e boa tarde.